O jovem demitido por ser lento demais, que voltou como dono da empresa de tecnologia. A luz fria do monitor iluminava o rosto cansado de Rafael enquanto seus dedos dançavam sobre o teclado. Eram quase 10 da noite e o escritório estava praticamente vazio. Mais uma vez, ele seria o último a sair, não porque fosse obrigado, mas porque se importava. Cada linha de código que escrevia, cada problema que resolvia, carregava um pedaço da sua dedicação silenciosa. Rafael tinha 26 anos e trabalhava como desenvolvedor júnior na TechFlow, uma empresa de médio porte que criava softwares corporativos. Ele havia conseguido aquele emprego depois de meses procurando, após se formar em ciência da computação numa faculdade pública. Não tinha networking, não tinha sobrenome importante, não tinha padrinhos no mercado. Tinha apenas a vontade de provar seu valor através do trabalho. Nos primeiros meses, ele chegava cedo, ficava até tarde, estudava nas horas vagas. Aprendia cada ferramenta, cada linguagem de programação que pudesse torná-lo mais útil para a equipe. Suas entregas eram sempre no prazo, seus códigos limpos e bem documentados. Rafael não era o mais rápido, é verdade. Enquanto outros desenvolvedores já estavam na terceira tarefa do dia, ele ainda refinava a primeira. Mas o que fazia tinha qualidade. Seus programas raramente apresentavam bugs, e quando apresentavam, ele corria para corrigir antes mesmo que alguém reclamasse. Seu chefe direto era Marcelo, um homem de 40 e poucos anos que havia chegado à gerência mais por tempo de casa do que por competência técnica. Marcelo tinha aquele tipo de personalidade que brilha em reuniões com superiores e empalidece quando precisa resolver problemas reais. Ele gostava de funcionários que entregavam rápido, que faziam acontecer, como ele sempre dizia. Para ele, velocidade era sinônimo de eficiência e qualidade era um detalhe secundário. A primeira vez que Rafael sentiu o gosto amargo da injustiça foi numa manhã de quinta-feira. A empresa estava desenvolvendo um sistema de gestão para uma rede de restaurantes. E Rafael havia identificado uma falha crítica na arquitetura que poderia causar problemas sérios no futuro. Ele preparou um documento detalhado, com diagramas e sugestões de melhoria, e agendou uma conversa com Marcelo. Olha, Marcelo, eu analisei a estrutura do banco de dados e acho que precisamos repensar alguns pontos antes de seguir. Aqui, ó. Rafael apontava para a tela do notebook, os olhos brilhando com a empolgação de quem descobriu algo importante. Marcelo mal olhou. Estava respondendo mensagens no celular, com aquela expressão de quem está sendo interrompido de coisas mais importantes. Rafael, você pensa demais, cara. O sistema está funcionando. Os clientes estão contentes. Para de procurar pelo em ovo e foca em terminar suas tarefas. Você já está atrasado com aquele módulo de relatórios. Mas é que se a gente não resolver isso agora, quando o sistema escalar, vai nada. Quando chegar lá, a gente resolve. Agora preciso que você seja mais ágil, entendeu? Menos perfeccionismo e mais produtividade. Rafael sentiu um aperto no peito, mas assentiu. Voltou para sua mesa. Guardou o documento na gaveta digital do esquecimento e continuou trabalhando. 3 meses depois, exatamente o problema que ele havia previsto aconteceu. O sistema começou a apresentar lentidão crítica. Os clientes reclamaram e a empresa precisou fazer um trabalho emergencial de reestruturação que custou horas extras de toda a equipe e quase perdeu o contrato. Numa reunião para discutir o ocorrido, Marcelo apresentou uma solução que era praticamente uma cópia das sugestões que Rafael havia feito meses antes. Só que agora, saindo da boca de Marcelo, aquelas ideias pareciam geniais, inovadoras, salvadoras. Pessoal, depois de muito analisar, eu identifiquei o gargalo. Vamos precisar refazer a arquitetura do banco seguindo esse novo modelo que eu desenvolvi.
Rafael ouviu tudo em silêncio, as mãos suando frio debaixo da mesa. Olhou ao redor, esperando que alguém se lembrasse da sua proposta anterior, mas ninguém disse nada. Ele cogitou falar, mas engoliu as palavras. Não queria parecer mesquinho, nem criar conflito. Talvez Marcelo realmente tivesse chegado àquela conclusão por conta própria. Talvez fosse apenas coincidência, mas não era. Isso começou a se repetir com frequência perturbadora. Rafael propunha melhorias que eram ignoradas. Semanas depois, as mesmas ideias ressurgiam em apresentações do Marcelo, sempre com pequenas alterações cosméticas, sempre apresentadas como insights brilhantes do gerente. Os colegas de Rafael percebiam, alguns até comentavam em sussurros no corredor, mas ninguém tinha coragem de confrontar Marcelo abertamente. Cara, aquela ideia do cash distribuído era sua, né? Perguntou Júlia, uma desenvolvedora sênior, durante um almoço. Era, Rafael confirmou, mexendo na comida sem apetite. Você devia falar alguma coisa. Isso não tá certo. E falar o quê? Vou ficar parecendo que tô com ciúme do chefe. O importante é que o projeto melhore. Não importa de quem seja a ideia, né? Júlia o olhou com uma mistura de admiração e pena, mas não insistiu. No fundo, ela sabia que Rafael estava tentando se convencer de algo que o próprio coração não acreditava. Os meses foram passando e a dinâmica se estabeleceu como uma cruel normalidade. Rafael continuava trabalhando duro, chegando cedo, saindo tarde. Mas agora havia algo diferente. Uma sombra de amargura que começava a tingir sua dedicação. Ele ainda se importava com a qualidade do trabalho. Ainda se esforçava para entregar o melhor. Mas uma parte dele começava a questionar. Para quê? O ponto de ruptura chegou numa tarde de inverno, quando a empresa recebeu a visita de investidores interessados em ampliar a participação societária. Era uma reunião importante, com toda a diretoria presente. Marcelo foi escolhido para apresentar os projetos em andamento e os cases de sucesso. Rafael estava em sua mesa quando recebeu uma mensagem urgente de Marcelo. Preciso da apresentação do projeto Smart Stock agora. Você tem aquela apresentação que fez há 2 meses, né? Manda para mim. Smart Stock era um sistema de controle de estoque inteligente que Rafael havia desenvolvido quase sozinho. Ele tinha ficado noites acordado, estudado algoritmos de predição, testado diferentes abordagens, até criar algo realmente inovador. O sistema conseguia prever necessidades de reposição com uma precisão impressionante, economizando milhares de reais para os clientes. Rafael tinha tanto orgulho daquele projeto que havia feito uma apresentação detalhada, esperando ter a chance de mostrá-la. Enviou os arquivos para Marcelo e voltou ao trabalho, sem imaginar o que estava por vir. 2 horas depois, quando a reunião acabou, Marcelo passou pela mesa de Rafael com um sorriso largo, acompanhado de 2 diretores. Esse é o Rafael, um dos nossos desenvolvedores. Ele me ajudou na parte técnica do Smart Stock que acabei de apresentar. Ajudou na parte técnica. As palavras ecoaram na cabeça de Rafael como um insulto disfarçado de elogio. Ele tinha criado aquilo do zero. Tinha sido a mente, as mãos, as noites insones. E agora era apenas alguém que ajudou na parte técnica de um projeto do Marcelo. Prazer, Rafael, disse um dos diretores, apertando sua mão distraidamente antes de continuar a conversa com Marcelo sobre a brilhante visão estratégica dele para produtos futuros. Naquela noite, Rafael não ficou até tarde. Saiu no horário, caminhou até o ponto de ônibus sob uma garoa fina que parecia chorar junto com seu espírito. Sentado no ônibus lotado, olhando pela janela embaçada, as luzes da cidade passarem em borrões coloridos, ele tomou uma decisão. Algo precisava mudar. Nos dias seguintes, Rafael começou a observar mais e produzir menos. Não de propósito, não por preguiça,
mas porque uma parte essencial da sua motivação havia sido arrancada. Ele fazia o básico, cumpria suas tarefas, mas não ia além. Não ficava até tarde, não oferecia suas ideias em reuniões, não tornou-se, pela primeira vez na vida, apenas mais um funcionário. Marcelo notou a mudança e não gostou. Rafael, preciso falar com você, chamou ele numa manhã, indicando a sala de reunião com um gesto seco. Dentro da sala, Marcelo cruzou os braços e foi direto ao ponto. Cara, seu desempenho caiu muito. Você tá lento, desanimado. Tá acontecendo alguma coisa? Rafael pensou em falar a verdade. Pensou em colocar na mesa todos aqueles meses de ideias roubadas, de crédito negado, de dedicação não reconhecida. Mas olhou para Marcelo e viu que não adiantaria. Pessoas como ele não entendem o que fazem porque simplesmente não conseguem se colocar no lugar dos outros. Tá tudo bem, Marcelo. Vou melhorar. Espero que sim, porque eu não posso ter gente lenta na minha equipe. A galera aqui é ágil, dinâmica. Se você não consegue acompanhar o ritmo, talvez esse não seja o lugar certo para você. A ameaça velada ficou suspensa no ar como uma nuvem escura. Rafael saiu da sala, sentindo o chão tremer sob seus pés. Pela primeira vez, a possibilidade real de demissão se materializou em sua mente. Nas semanas seguintes, a pressão aumentou. Marcelo começou a fazer comentários em reuniões, sempre disfarçados de brincadeira, mas com aquele veneno que todos reconhecem. Pessoal, vamos precisar acelerar esse módulo. Não podemos ficar no ritmo do Rafael aqui, senão só entregamos ano que vem. Risadas forçadas da equipe, olhares constrangidos. Rafael tá fazendo aquela tarefa ainda? Nossa, eu já teria terminado isso em 2 horas. Dito em voz alta, para que todos ouvissem. Era uma morte lenta por 1000 cortes. Cada comentário, cada olhar de reprovação, cada suspiro impaciente de Marcelo quando ele fazia perguntas, tudo isso ia minando a confiança de Rafael. Ele começou a duvidar de si mesmo. Talvez realmente fosse lento demais. Talvez não fosse bom o suficiente. Talvez não tivesse o que era preciso para estar ali. À noite, em seu pequeno apartamento, Rafael olhava para o teto sem conseguir dormir. As contas se acumulavam, a economia era mínima e a possibilidade de ficar desempregado o aterrorizava. Mas algo dentro dele, uma fagulha teimosa que se recusava a apagar, sussurrava uma verdade diferente. Você é capaz, você sabe que é. Foi numa dessas noites insones que ele abriu o notebook e começou a fazer algo que não fazia há meses: programar por prazer. Não para a empresa, não para Marcelo, apenas porque gostava, porque aquilo o fazia sentir vivo. Ele lembrou de um problema que sempre o incomodou. Pequenas empresas que não tinham dinheiro para sistemas de gestão caros ficavam presas a planilhas desorganizadas ou softwares ruins. E se ele criasse algo simples, eficiente e acessível? Durante 3 meses, Rafael viveu uma vida dupla. De dia, era o funcionário lento que Marcelo adorava criticar, cumprindo suas tarefas sem brilho. De noite e nos finais de semana, era um criador incansável, desenvolvendo seu próprio sistema de gestão empresarial simplificado. Ele chamou o projeto de Flux Simples. A ideia era oferecer funcionalidades essenciais: controle financeiro, gestão de estoque, emissão de notas, relatórios básicos, numa interface tão intuitiva que qualquer pessoa conseguisse usar sem precisar de treinamento. E o melhor, seria baseado em assinatura mensal barata, acessível até para o menor dos negócios. Rafael investiu cada centavo que tinha na hospedagem do sistema e no registro da empresa. Criou uma landing page simples, escreveu cada palavra pensando nas dores daquele público que conhecia tão bem. Os pequenos empreendedores que ele via na padaria, no mercadinho da esquina, na oficina mecânica do bairro. Gente que trabalhava duro como ele, mas não tinha ferramentas adequadas para crescer.
lançou o Flux Simples numa sexta-feira à noite, sem expectativas grandiosas. Compartilhou em alguns grupos de redes sociais, fez alguns posts explicativos. E esperou. A primeira assinatura veio no sábado de manhã. Era a Dona Cláudia, dona de uma pequena loja de roupas infantis, que havia encontrado o sistema pesquisando no Google. Ela enviou uma mensagem entusiasmada. Menino, que sistema maravilhoso! Finalmente consigo entender meu estoque direito. Rafael sentiu algo que não sentia há muito tempo. Alegria pura, não contaminada por nenhuma amargura. Alguém estava valorizando o que ele criava. Alguém estava tendo sua vida melhorada pelo seu trabalho. As assinaturas começaram a chegar aos poucos. 5 na primeira semana, 12 na segunda, 28 na terceira. Nada astronômico, mas cada novo usuário trazia feedbacks calorosos, sugestões, histórias de como o sistema estava facilitando suas vidas. Rafael respondia a todos pessoalmente. Implementava melhorias baseadas nos pedidos. Criava tutoriais em vídeo. Fazia tudo isso depois do expediente na TechFlow, transformando suas noites em sessões intensas de desenvolvimento e atendimento ao cliente. Ele estava cansado, dormindo pouco, mas pela primeira vez em anos tinha encontrado seu propósito. Na TechFlow, a situação piorava. Marcelo tinha contratado um novo desenvolvedor, Lucas, um rapaz jovem e falante que fazia tudo correndo, entregava rápido, mas deixava um rastro de bugs e problemas técnicos que outros precisavam resolver depois. Para Marcelo, Lucas era o funcionário ideal. Para Rafael, era a confirmação de que qualidade não importava ali. A gota de água veio numa terça-feira chuvosa. Rafael estava terminando um código quando Marcelo chegou com uma expressão grave. Rafael, vem aqui um pouco. Na sala de reunião, havia uma pessoa do RH. Rafael soube imediatamente o que estava acontecendo. Olha, Rafael, você é um cara esforçado. A gente reconhece isso. Mas a verdade é que você não está acompanhando o ritmo da equipe. A gente precisa de pessoas mais ágeis, mais dinâmicas. Você entende, né? É uma questão de fit cultural. Fit cultural. O eufemismo corporativo para você não nos serve mais. Rafael ouviu o discurso ensaiado do RH sobre o pacote de demissão, os direitos, os prazos. Assinou os papéis com mãos firmes, sem tremer. Quando se levantou, olhou Marcelo nos olhos pela primeira vez, com algo que não era respeito nem medo, mas uma mistura estranha de pena e liberdade. Marcelo, eu realmente espero que você encontre o que procura, disse, e havia sinceridade naquelas palavras, porque Rafael finalmente entendia que a busca de Marcelo por validação externa nunca teria fim. Recolheu suas coisas numa caixa de papelão, a tradicional caixa da demissão que parece pequena demais para conter anos de dedicação. Seus colegas se aproximaram para se despedir, alguns com abraços, outros com mensagens sussurradas. Isso não foi justo, você merecia mais, boa sorte. Júlia o acompanhou até o elevador. E agora? Ela perguntou, preocupada. Rafael sorriu, e havia algo diferente naquele sorriso. Não era amargo nem derrotado. Era esperançoso. Agora eu vou ver até onde consigo chegar fazendo as coisas do meu jeito. Nos meses seguintes, Rafael viveu a experiência mais assustadora e libertadora da sua vida. Sem o emprego na TechFlow, ele tinha apenas a rescisão e as modestas receitas do Flux Simples para sobreviver. Foi um período de miojo no jantar, de contas calculadas ao centavo, de noites se perguntando se tinha feito a escolha certa. Mas foi também um período de crescimento explosivo. Sem precisar dividir seu tempo e energia com um trabalho que o diminuía, Rafael podia dedicar-se integralmente ao Flux Simples. Ele acordava cedo, trabalhava o dia inteiro, implementava funcionalidades, corrigia bugs, conversava com usuários, estudava sobre marketing digital, aprendia sobre vendas e atendimento ao cliente.
O sistema começou a crescer por indicação. Um cliente contava para outro, que contava para outro. Rafael criou um programa de afiliados, onde usuários satisfeitos ganhavam descontos, trazendo novos clientes. A estratégia funcionou. Em 6 meses, o Flux Simples tinha 1.000 usuários pagantes. Em 1 ano, 5.000. Rafael contratou seu primeiro funcionário, um suporte técnico para ajudá-lo com o atendimento. Depois, veio uma desenvolvedora para auxiliar com novas funcionalidades. Depois, um designer para melhorar a interface, mas com solidez, porque Rafael conhecia na pele o valor de cada funcionário e tratava todos com o respeito que ele nunca recebeu. Ele criou uma cultura de empresa completamente diferente do que vivenciou na TechFlow. Reuniões semanais, onde todos podiam apresentar ideias e todas as ideias eram ouvidas. Reconhecimento público quando alguém fazia um bom trabalho. Ambiente de aprendizado, onde errar era parte do processo e não motivo de humilhação. O Flux Simples começou a chamar a atenção do mercado. Blogs de tecnologia escreveram sobre o sistema. Podcasts de empreendedorismo entrevistaram Rafael. Ele começou a ser convidado para eventos, para falar sobre sua trajetória, sobre como havia criado uma solução que estava ajudando milhares de pequenos empresários. Numa dessas palestras, Rafael contou sua história completa pela primeira vez. Falou sobre os anos de trabalho não reconhecido, sobre as ideias roubadas, sobre a demissão por me ser lento demais. Falou sobre as noites de dúvida, sobre o medo de fracassar, sobre a decisão de apostar em si mesmo, mesmo quando o mundo dizia que ele não era bom o suficiente. A plateia se levantou em aplausos. Depois do evento, dezenas de pessoas o procuraram com lágrimas nos olhos, contando histórias similares, agradecendo por ele ter colocado em palavras o que sentiam. 3 anos depois da demissão, o Flux Simples tinha mais de 50.000 usuários pagantes espalhados por todo o país. A empresa de Rafael tinha 45 funcionários e receita anual de vários milhões. Ele havia mudado para um escritório amplo e iluminado, com espaço de descanso, sala de jogos e aquela atmosfera de respeito mútuo que ele sempre sonhou criar. Foi numa tarde de quinta-feira que ele recebeu um e-mail inesperado. O remetente era uma consultoria de gestão, informando que haviam sido contratados para analisar a saúde tecnológica da TechFlow e queriam agendar uma reunião com fornecedores e parceiros potenciais do setor. Rafael hesitou, mas aceitou o convite. Não por vingança, não por querer esfregar sua vitória na cara de ninguém, mas porque era uma oportunidade legítima de negócios. No dia da reunião, ele entrou no prédio da TechFlow com sensações contraditórias. Tudo parecia menor do que lembrava. As salas, os corredores, até mesmo os problemas que um dia pareceram gigantescos. Alguns ex-colegas o reconheceram, cumprimentaram com surpresa e admiração. Rafael, cara, que alegria te ver! A gente acompanha o sucesso do Flux Simples. É incrível, disse Júlia, abraçando-o com genuína felicidade. Na sala de reunião, Rafael apresentou seu sistema para um grupo de executivos da TechFlow. Ele falou com confiança, com propriedade, com a tranquilidade de quem sabe exatamente o valor do que construiu. Mostrou cases de sucesso, números de crescimento, diferenciais competitivos. Quando terminou, o diretor de tecnologia, aquele mesmo que anos atrás havia assistido à apresentação onde Marcelo roubou o crédito do Smart Stock, se inclinou para a frente. Senhor Rafael, e mais impressionante seu sistema é impressionante. É descobrir que você trabalhou aqui conosco. Sinceramente, foi um erro deixá-lo ir. Rafael sorriu educadamente, mas não disse nada, porque a verdade é que não tinha sido um erro. Tinha sido exatamente o empurrão que ele precisava. Onde está o Marcelo, aliás? Perguntou alguém da consultoria, consultando uma lista. Ele era o gerente da equipe de desenvolvimento, certo?
Um silêncio estranho tomou conta da sala. O diretor de tecnologia pigarreou, constrangido. O Marcelo não trabalha mais conosco. Foi desligado há cerca de 1 ano. Tivemos alguns problemas com a gestão dele. Projetos que falharam, equipe desmotivada, questões de liderança. Rafael assentiu, sem sentir prazer nem dor com a informação, apenas uma pontada de algo que poderia ser compaixão, porque ele entendia agora que pessoas como Marcelo são, no fundo, profundamente inseguras. Roubam crédito de outros porque não confiam na própria capacidade. Humilham subordinados porque precisam se sentir superiores. E no final, essa estratégia sempre colapsa sobre si mesma. A reunião terminou com a TechFlow interessada em fazer uma parceria com o Flux Simples. Seria ironicamente poético se Rafael fechasse o negócio, mas ele decidiu declinar educadamente. Não por rancor, mas porque estava focado em outros projetos, em outras parcerias que faziam mais sentido estrategicamente. Ao sair do prédio, Rafael parou um momento na calçada, olhando para cima, para aquelas janelas onde passou tantas noites trabalhando sem reconhecimento, e sentiu, finalmente, que aquele capítulo havia se fechado completamente. Pegou o celular e ligou para sua equipe. Pessoal, que tal a gente sair mais cedo hoje? Quero comemorar. Vamos jantar juntos, por minha conta. Porque Rafael tinha aprendido a lição mais importante de todas. Sucesso não é provar nada para quem te subestimou. Sucesso é construir algo significativo, cercar-se de pessoas que te valorizam e dormir em paz sabendo que você não traiu seus próprios valores para chegar lá. Naquela noite, sentado numa mesa rodeado pela equipe que ele havia formado, pessoas talentosas, dedicadas, que ele tratava com o respeito que sempre quis ter recebido, Rafael ergueu uma taça, um brinde aos que não desistem. Aos que são chamados de lentos, mas preferem fazer com qualidade. Aos que foram ignorados, mas continuaram criando. Aos que acreditam que existe um jeito melhor de fazer as coisas e têm a coragem de construir esse jeito com as próprias mãos. Os copos se ergueram, as vozes se misturaram em alegria e naquele momento, Rafael soube que tinha encontrado algo muito maior do que vingança ou validação externa. Tinha encontrado seu lugar no mundo, tinha construído algo que importava e, mais importante ainda, tinha construído isso sem perder sua essência, sem se tornar aquilo que um dia o machucou. E essa, no final, era a vitória que realmente valia a pena. Hoje, quando jovens desenvolvedores procuram Rafael pedindo conselhos, ele sempre conta sua história. Não para se vangloriar, mas para mostrar que o caminho é possível. Que ser subestimado não define quem você é. Que dedicação e resiliência não são palavras vazias, mas forças reais que movem montanhas quando aplicadas com consistência. O melhor momento da minha vida, ele sempre diz, não foi quando o Flux Simples ficou famoso, ou quando ganhei meu primeiro milhão, ou quando voltei à TechFlow como empresário. Foi naquela primeira noite, quando Dona Cláudia me mandou uma mensagem dizendo que meu sistema tinha ajudado ela, porque ali eu entendi que tinha criado algo de valor, algo que importava, e isso ninguém nunca poderia tirar de mim. E assim a história de Rafael continua, inspirando outros que vivem situações similares, mostrando que os lentos demais muitas vezes são apenas aqueles que se recusam a sacrificar a qualidade no altar da pressa. E que no final, a corrida não pertence aos mais rápidos, mas aos que têm a sabedoria de encontrar seu próprio ritmo, a coragem de seguir seu próprio caminho e a resiliência de continuar mesmo quando o mundo inteiro diz que você deveria desistir. Porque as melhores histórias de sucesso não são sobre vingança ou prova de valor, são sobre transformação, sobre encontrar significado, sobre construir algo maior do que você mesmo.
E essa é uma vitória que ecoa muito além dos números de uma conta bancária. Ecoa no coração de cada pessoa que sua criação tocou, de cada funcionário que você tratou com dignidade, de cada obstáculo que você transformou em degrau. Rafael não voltou à empresa de tecnologia como dono dela. Ele criou algo melhor. Sua própria empresa, construída sobre valores que ele escolheu, com uma cultura que ele definiu, deixando um legado que era autenticamente seu. E no fim das contas, essa é a única vitória que realmente importa.